Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje, dia 11 de julho de 2025, sexta-feira, aonde nós estamos vivendo a 14ª semana do tempo comum. O Evangelho do Senhor, palavra que liberta de hoje, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Então assim, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este momento de graça. Hoje nós vamos assim então mergulhar em um trecho profundamente desafiador e inspirador do Evangelho de São Mateus. Como nós já falamos, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Prepare o seu coração, meus queridos, porque Jesus nos revela aqui a missão corajosa dos seus discípulos, enviados como ovelhas no meio de lobos, com coragem, discernimento e fé inabalável. É um chamado à perseverança diante das perseguições, a confiança diante das dificuldades e a fidelidade mesmo nas provações mais duras. Esse evangelho, ele é um alerta. Sim, é um alerta e também ao mesmo tempo assim, ele vai nos encorajar a todos nós, aqueles que desejam seguir Jesus de verdade. Ele não promete facilidades, jamais, mas ele garante a presença constante do Espírito Santo, que nos dará as palavras certas e a força necessária nos momentos difíceis. Fica aqui, fica comigo, fica com o diácono Paulo, fica até o fim e você vai descobrir o que esse evangelho tem a dizer para você hoje. Permita-se ser tocado por essa mensagem viva e atual. Então, vamos juntos? Vamos assim entender o que significa ser discípulo do Senhor em um mundo de que muitas das vezes se opõe ao reino de Deus? Fica comigo e você irá sair daqui satisfeito o que Deus tem para falar para você e também para mim. Pois nesse canal, o canal do diácono Paulo Santos, vocês sabem que é essa fonte que jorra espiritualidade, que jorra formação cristã, e onde ele é dedicado a fortalecer a fé e também a transmitir os ensinamentos da Igreja Católica. É por meio de reflexões bíblicas, por formações edificantes e conteúdo baseado no catecismo e também na tradição da Igreja. Esse canal busca aproximar você, o teu coração, os corações de Deus e da vivência do Evangelho a cada dia. Então, como eu falei, hoje nós veremos o Evangelho de São Mateus, nessa sexta-feira, capítulo 10, versículo de 16 a 23, nessa 14ª semana do tempo. Se você chegou nesse canal agora, eu quero te pedir, faça parte da nossa missão. Ajude a nossa evangelização. Como é, diácono Paulo, que eu posso ajudar? Apenas com seu like. Sim, deixe o seu like. Deixe e você também possa compartilhar os vídeos, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações. Aí o YouTube vai perceber que este conteúdo é relevante e assim ele vai mandar para mais pessoas. E junto, meus irmãos, você, eu e você,
podemos levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Posso contar com você? Posso contar com o seu like? Posso contar com você compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações? Ah, sim! E deixe também o seu comentário, como é muito importante, meus irmãos. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Pegue lá a sua Bíblia ou a sua liturgia diária e vamos lá mergulhar nesse Evangelho do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante daqueles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, meus queridos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nessa reflexão. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, assim, meus queridos, vamos para a reflexão do dia, do Evangelho do Senhor de Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. O que o Senhor quer falar para mim e para você nesse dia de hoje? Hoje, meus irmãos, o Evangelho remarca as dificuldades e as contradições que o cristão haverá de sofrer por causa do Cristo, de Cristo e do seu Evangelho. E como deverá resistir e perseverar até o fim. Então, é para mim e para você essa reflexão de hoje. Jesus nos promete, sim, meus irmãos, Ele nos promete o que, diácono? O que foi que Ele nos prometeu?
quando ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mas não prometeu aos seus um caminho fácil. Antes, pelo contrário, ele disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, se nós optamos pelo Senhor, se nós optamos para seguir o Mestre, a gente precisa preparar o nosso lombo. Sim, porque nós seremos odiados, perseguidos, caluniados. Nós seremos homens e mulheres torturados. Sim, meus irmãos. Quem opta a seguir Jesus, tenha certeza que não serão só flores. Terá muitos espinhos pelo caminho. Olha, a igreja, meus irmãos, e o mundo são duas realidades difíceis de convivência. O mundo que a igreja há de converter a Jesus Cristo não é uma realidade assim neutra, não. Como se fosse uma cera virgem que só espera o selo que lhe dará forma. E isso só teria sido assim se não tivesse havido uma história de pecado entre a criação do homem e a sua redenção. O pecado cometido pelos nossos primeiros pais e a redenção do homem em Jesus Cristo, que veio ao mundo para redimir a humanidade. O mundo, olha, o mundo como estrutura afastada de Deus. Como é que está hoje? O mundo quer viver sem Deus. As pessoas querem viver sem Deus. Quer dizer, elas serem os seus próprios deuses. O mundo quer obedecer ao outro Senhor. Qual Senhor? O Senhor do mundo. Então, o que o Evangelho de São João denomina como Senhor deste mundo? Vocês sabem? O inimigo da alma. Então, o Senhor deste mundo é o inimigo da alma. O que fez com que os cristãos fizessem um juramento no seu dia do seu batismo de desobediência, de dizer não ao inimigo para pertencer somente ao Senhor e à Mãe Igreja, que ela sim engendrou em Jesus Cristo. Então, no nosso batismo, a gente disse não ao inimigo da alma, que é este mundo. A gente precisa dizer assim: da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha história, Ele é o Senhor. Da minha família, Ele é o Senhor. E da minha vida, Ele é o Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer ser o senhorio em nossas vidas. Basta nós optarmos por Ele e seguir em frente. Irmãos, mas o batizado continua vivendo neste mundo. A gente vive neste mundo, não é verdade? Todos nós vivemos neste mundo. Sim, e não em outro. Não renuncia à cidadania deste mundo, nem nega sua honesta contribuição para mantê-lo e melhorá-lo. Então, os deveres da cidadania cívica são também deveres dos cristãos. Então, a gente vive neste mundo. Tem uma passagem que vai dizer: mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos, mas não somos deste mundo. A gente paga impostos, porque é um dever de justiça para o cristão. Jesus diz que a cada um de nós
seus seguidores. Você é seguidor de Cristo? Do Senhor? Coloque aí, diga assim, que você é seguidor de Cristo. Você é esse seguidor do Senhor. Quando ele diz assim aos seus seguidores, para mim e para você, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Entendeu? Você é desse mundo, meu irmão, minha irmã, mas você não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos ao mundo incondicionalmente, inteiramente. Só pertencemos a Jesus Cristo e a sua Santa Igreja. A verdadeira pátria, é isso que a gente pertence, que está aqui na terra e que transpassa a barreira do espaço e do tempo para desembarcar-nos na pátria definitiva, que é o céu. Se lembra daquela canção do nosso irmão Dunga? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Então, o nosso lugar é o céu. Nós estamos aqui neste mundo como peregrinos de passagem. Nós estamos de passagem para este mundo, porque a gente sabe que a nossa casa é o céu. Então, esta dupla cidadania inevitavelmente se choca com as forças do pecado e do domínio que move os mecanismos mundanos. Então, repassando a história da igreja, meus irmãos, Nerian dizia que a perseguição é a marca da igreja e talvez a mais duradoura de todas. Qual é a marca da igreja? A perseguição. E a gente vê que, como a igreja está perseguindo nos tempos atuais. Quantas coisas estão acontecendo. Mas a igreja vai permanecer. Sabe por quê? Porque Cristo é a cabeça. Cristo é a rocha. O poder do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Então, assim, meus queridos, já estamos chegando ao final. Mas, como todos os dias, aqueles pensamentos para nortear nosso dia, para nos motivar nesse dia 11 de julho de 2025, nessa sexta-feira. Olha o que disse São Paulino de Nola. Ele falou assim: o atleta não ganha quando tira a roupa, porque deixa a roupa para começar a luta. Ele só recebe a coroa de vencedor depois de ter lutado adequadamente. Então, que a gente possa receber a coroa da vitória quando nós terminarmos a luta. E o próprio Jesus falou que nós somos mais que vencedores nele, porque por nós fracassamos. Outro pensamento para o nosso dia. Jesus nos diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O cristão antes deverá ser prudente, às vezes até astuto. Essas são as virtudes aceites pela lógica evangélica, mas nunca a violência. Então a gente precisa, no meio desses lobos deste mundo, nós precisamos ser prudentes e às vezes até astuto, entendeu? Mas nunca a violência. E no Catecismo da Igreja Católica, no número 1821, o Catecismo vai nos ensinar assim: podemos, portanto, aguardar a glória do céu, prometida por Deus, àqueles que o amam
que fazem a sua vontade. Em todas as circunstâncias, cada um deve esperar, com a graça de Deus, permanecer firme até o fim. Vamos permanecer firmes até o fim. Vamos esperar em Deus por esta graça dele. Tá bom? Vamos esperar, meus irmãos. Então, diante assim das palavras de Jesus no Evangelho de hoje, então nós somos convidados, sim, cada um de nós, a refletir seriamente sobre o nosso compromisso com o Evangelho. Ser discípulo do Senhor é uma missão que exige coragem, confiança e uma fé firme, mesmo em meio às perseguições e incompreensões do mundo. Jesus nos alerta, mas também nos consola. O Espírito Santo estará sempre convosco, guiando e sustentando nossa caminhada. Irmãos, se é que esta palavra possa fortalecer o seu coração e desperte em você o desejo de testemunhar Cristo com autenticidade e fidelidade. Eu tenho o costume de dizer: não se assuste com os desafios, pois o Senhor não abandona os seus. E aí o diácono pergunta: você é do Senhor? Porque eu sou. Se você é do Senhor, escreve aí nos comentários aí. Diga assim: diácono Paulo, eu sou do Senhor. E se você é do Senhor, não se assuste com os desafios. Ele conhece cada passo nosso e está conosco em cada batalha. Então, assim, se essa mensagem, meus irmãos, falou com vocês, eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal do Diácono Paulo Santos, que você possa compartilhar com seus amigos e familiares. Deixe também o seu comentário. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma reflexão. Porque juntos nós vamos espalhar a palavra de Deus e formar uma grande comunidade de fé. Que Deus te abençoe. Vamos assim nos preparar para a bênção. Mas antes da bênção, eu quero agradecer a você. Agradecer por você fazer parte da nossa missão. Por você reconhecer que a evangelização é urgente. Não é para amanhã, é para hoje. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por você compartilhar, deixar seu like, se inscrever, ativar os sininhos das notificações. Muito obrigado. Mais pessoas precisam escutar o Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe e nos guarde nesse dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus, Ele que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão e minha irmã, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta.